Charles do Bronx, que será o próximo a disputar o cinturão BMF contra o Max Holloway. Para quem não conhece, né, o cinturão BMF é um cinturão que foi criado aí em 2019 na cabeça. Esse é um cinturão que foi criado na cabeça do Nate Diaz. Só que Dana White, como um cara visionário que é, resolveu transformar esse cinturão em algo real, né? Quando o Nate Diaz retomou, depois de ficar 3 anos aí longe do UFC, ele ficou falando muito aí sobre um cinturão, que ele tinha o cinturão, que ele ia disputar o cinturão BMF, né, que a sigla significa não vou falar aqui, né, mas é um palavrão, mas seria o cara mais durão de todos. Então, nessa luta aí contra o Jorge Masvidal e Nate Diaz, Dana White resolveu aí transformar esse cinturão em realidade, né? No tanto que foi até o The Rock, que foi o cara que entregou o cinturão pro vencedor, que no caso foi o Jorge Masvidal. Vou mostrar aqui para vocês. E aí, o que aconteceu? Esse cinturão era para ser um cinturão único, né? De uma única edição, ele não iria mais existir. Só que depois que o Jorge Masvidal aposentou, esse cinturão aí ficou vago, digamos assim, né? E foi uma luta contra o. Aí resolveram, né? Retomar na luta entre o Justin Gaethje e o Dustin Poirier, né? Que são dois caras aí realmente durões também e poderiam estar disputando esse cinturão que é um cinturão assim na minha visão bacana e também muita gente critica e também é uma desculpa aí pro Dana White acabar vendendo um pay-per-view e você pode até casar lutas ali que não necessariamente estão no ranking, né? Estão ranqueadas ali, então é um cinturão muito aberto. E o atual detentor desse cinturão é o Max Holloway, né? Que irá disputar o cinturão contra o Charles do Bronx. Tudo estava sendo indicado que essa luta ia acontecer em janeiro, agora no dia 24 de janeiro, que vai ter a luta do cinturão interino da categoria dos leves, que vai ficar entre o Justin Gaethje e o Paddy Pimblett, né? Depois de William Topuria se afastar aí por questões pessoais do UFC, esse cinturão ficou vago aí e o UFC, para não travar a categoria, resolveu fazer essa luta entre Paddy Pimblett e o Dustin Gaethje. Só que essa luta era para ser contra o Arman Tsarukyan, por ter vencido agora recentemente o Dan Hooker e ser o primeiro colocado da categoria, não tem mais quem lutar ali, e ele ficou a ver navios, né? Não vai disputar esse cinturão e ele tá um cara até um pouco chateado com o UFC. Depois a gente vai ler uma matéria aqui sobre ele, né? Falando sobre o UFC. Mas enfim, né? Retomando aqui essa luta aí contra o Max Holloway e o Charles do Bronx. Os dois já se enfrentaram já em 2015, onde a luta durou aí apenas 1 minuto e meio e o Charles do Bronx acabou sofrendo uma lesão ali no ombro e na verdade nem rolou luta em si. Vou mostrar um trecho aqui para vocês desse momento onde o Charles do Bronx acaba se lesionando ali, né? Você vê, o Charles nem esboça qualquer tipo de reação, só põe a mão no ombro e, e senta ali. E nessa luta aí o Charles até saiu de maca, né? Por conta dessa lesão. E o Max Holloway acabou aí vencendo o brasileiro. Então isso aí já faz mais de 10 anos. Charles do Bronx, nessa época aí, nem sonhava em ser campeão do UFC ainda. Demorou 6 anos até ele conseguir conquistar o cinturão dos pesos leves. E agora ele vai ter essa chance de disputar o cinturão do BMF contra o Max Holloway, né? Nessa revanche entre os dois. Charles do Bronx, ele deu uma entrevista aqui num canal muito bacana, que eu sempre estou acompanhando, que chama Olhar da Luta.
Eu vou deixar até o link para vocês aqui na descrição dessa entrevista do Charles do Bronx, onde ele fala que a luta não vai ser em janeiro, mas que ele vai fazer essa luta acontecer. E essa luta realmente vai acontecer. Eu vou colocar um trechinho aqui para vocês. Eu acho que eu tenho mais uma luta para mim poder disputar o título de novo, né? Então, eu acho que esse é o caminho ali, mais uma luta, né? Eu vencendo bem. Se essa luta for contra o Max Holloway, com certeza pelo BMF, vencendo ali, com certeza isso fura ali a bolha de novo. Então, eu não sei. Vamos esperar, vamos, como eu te falei, o ano acabou, deixa eu descansar igual eu tô fazendo. E aí, ano que vem, a gente vai entender direitinho o que vai ser esse jogo. Tem muita coisa para acontecer, né? O Tupuria falando se o Makhachev vencesse, ele também podia subir de divisão e ele subir no cinturão fica vago, né? Então é muita coisa, tem muito si nesse trabalho, então vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Sim, exatamente. Algumas vezes quando a gente se falou, né, você disse que estava em busca de um título. O título do BMF já é pra você uma conquista que você se realiza por isso, ou o cinturão do peso leve ainda é seu grande sonho, assim, de recuperar? Bia, na realidade, eu tô aqui pra fazer história, né? E com certeza vencer o BMF, pro meu legado, pra minha história, isso vai ser algo gigante. Mas com certeza eu quero se tornar campeão, eu tenho uma promessa a ser paga, a ser cumprida. Eu quero se tornar campeão do peso leve. Eu já estive muito longe dele, hoje eu tô tão perto, eu tô a uma luta, duas lutas dele, né? Sou o segundo do ranking, então não tem pra onde você correr. Eu acho que se quem tá independente da divisão, que não tá pensando em um cinturão, ele tá fazendo algo de errado. Né? Você tem que estar em busca de estar lutando com os melhores, em busca de um título. Então, né? Isso com certeza é algo pra mim que eu tô trabalhando pra buscar. O Max tinha Então é isso, né, senhores? Vocês viram que ele tá de férias agora, ele não vai fazer, essa luta não vai acontecer em janeiro como havia sido cogitada, mas tudo indica que realmente iremos ver Charles do Bronx disputando o cinturão BMF contra Max Holloway. Vamos dar uma olhada aqui no site do UFC, onde mostra que as últimas lutas, né, só pra gente relembrar, as últimas lutas do Max Holloway, que ele acabou ganhando aqui do Dustin Poirier, né? E demais ele fez essa luta contra o William Topuria, que ainda não era o campeão da categoria ainda e acabou perdendo, mas ele já vinha vindo de uma vitória contra o Justin Gaethje, né, que foi até uma disputa de cinturão BMF, que foi aquele nocaute histórico ali no último segundo do cronômetro. E aí, um cara aí que tá puto, igual eu falei pra vocês, é o Arman Tsarukyan, onde ele fala o seguinte, ó, Arman Tsarukyan exige chance pelo BMF e debocha do Charles do Bronx. Então ele tá aí querendo ser o cara que vai disputar esse cinturão BMF, no tanto que ele já foi injustiçado aí, né, nessa disputa de cinturão que colocaram o Pat Pinton e o Justin Gaethje para disputar, mas eu só vou ler um trechinho aqui das falas deles, no final que ele fala o seguinte, ó, Charles Oliveira 2, digo não faz sentido, se quiserem ver ele perder de novo, tudo bem, mas precisam cuidar da lenda, sabe? Não coloquem ele contra o assassino, afirmou em tom de deboche. Então ele até tá puto aí e acabou debochando do Charles do Bronx, falando que se quiser que ele derrote o Charles de novo, é só marcar, mas enfim. Eu até gostaria de ver uma revanche entre ele e o Charles do Bronx, talvez em uma próxima luta aí entre depois dessa do Max Holloway, pode ser que surja alguma coisa pro Arman, mas o justo seria ele disputar o cinturão, né? Então acho que a gente não vai ver essa revanche aí tão cedo, mas eu queria saber de vocês, o que vocês acham sobre essa luta do Max Holloway contra o Charles do Bronx. Quando será que vai acontecer? Talvez seja lá para março, abril, enfim, quem sabe. E talvez aí Charlinho conquiste esse cinturão BMF, que é mais um cinturão aí pro Brasil, né? Um cinturão simbólico, mas um cinturão que consagra o cara mais casca grossa. Veio desde Jorge Masvidal, né? Conquistando em cima do Nate Diaz, e agora aí com o Max Holloway disputando contra o Charles do Bronx. Beleza, galera? É isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Também, se você não for inscrito no canal, se inscreva agora, comenta alguma coisa aí, que eu tô começando agora e toda força me ajuda muito a estar continuando o trabalho. Beleza, galera? É isso aí, até a próxima e falou!